1º de maio, ele é um feriado singular. É o único feriado no nosso calendário, fruto das lutas dos trabalhadores, né? Fruto das lutas de homens e mulheres pobres por melhores condições de vida. Nosso 1º de maio, em Salvador, ele tem uma característica diferenciada dos 1º de maio em outras regiões do país. Então, aqui em Salvador, né, estava vivenciando um final de escravidão. A gente está vivenciando que nós temos a maioria da população preta. A gente está falando de um estado onde 8% da população somente era alfabetizada. A gente está falando de um momento em que a Constituição de 1891 dizia que mulheres e analfabetos não participavam das questões políticas do Estado e do país. E são esses homens e mulheres pobres e pretos que vão se reunir através dos nascedouros das associações. Nesse momento que eu falo de Primeira República, porque eu pego justamente o início da formação dos primeiros sindicatos. Neste mês de maio, o mês do trabalhador, nosso foco vai além das homenagens. Vamos olhar para as raízes da data com uma perspectiva que nem sempre está nos livros ou também nas comemorações. Este é o tema do programa Entre Aspas, que está começando. Para falar sobre o Dia do Trabalhador e suas comemorações aqui na Bahia, nós vamos conversar com Daniela Alcântara, que é historiadora, diretora-geral do Sinteste, UFES, lá em Feira de Santana, e autora do livro As Comemorações do 1º de Maio em Salvador, na Primeira República. Uma obra que nos convida a refletir sobre uma classe trabalhadora marcada pela presença de homens e mulheres negras em um Brasil que ainda carregava os escombros de um escravismo recém-abolido. Daniela, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui ao Entre Aspas mais uma vez, né, que você está sempre aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né, poder fazer esse bate-papo, porque essa deve ser também a nossa contribuição, formação para a nossa classe trabalhadora. Daniela, você lançou esse livro há mais ou menos 2 anos, se eu não me engano, se eu não estiver errado, né? As comemorações do 1º de maio em Salvador, na primeira, que foi uma defesa. Você defendeu uma tese em cima desse livro, né, com o tema desse livro, e lançou esse livro. O que te motivou a investigar e escrever sobre as comemorações do 1º de maio em Salvador durante a Primeira República? Assim, o 1º de maio, ele é um feriado singular. É o único feriado no nosso calendário, fruto das lutas dos trabalhadores, né? Fruto das lutas de homens e mulheres pobres por melhores condições de vida. Então, isso me motivou, sendo eu sindicalista. Então, é uma forma de dar uma contribuição para o movimento sindical, é uma forma de dar uma contribuição para a formação da classe trabalhadora. Então, eu já estava dirigente sindical quando eu fui aprovada no mestrado em História pela Universidade Estadual da Bahia. E aí, eu me apaixonei pela temática. Meu orientador, Aldrin Castellucci, já vinha investigando sobre algumas celebrações, e aí eu me debrucei para fazer esse trabalho. Nesse seu livro, né, que você destaca a presença de homens e mulheres negras nas lutas trabalhistas naquele período, né? E qual era o papel dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, nessas mobilizações do 1º de maio? Como eram essas mobilizações, de acordo com a sua pesquisa? É como você falou no início, a gente precisa retratar, né, e foi isso que eu fui me debruçar nos documentos, de que o nosso 1º de maio em Salvador, ele tem uma característica diferenciada dos 1º de maio em outras regiões do país. Então, aqui em Salvador, né, estava vivenciando um final de escravidão. A gente está vivenciando que nós temos a maioria da população preta, né, no nosso estado. Então, a gente tem um diferencial muito importante. E são esses homens e mulheres pobres e pretos que vão se reunir através dos nascedouros das associações. Nesse momento que eu falo de Primeira República, porque eu pego justamente o início da formação dos primeiros sindicatos, nas reuniões dos sapateiros,
é nas reuniões dos trabalhadores domésticos, é nas trabalhadoras, né, ex-escravas de ganho, que a gente tem as primeiras organizações de mulheres e homens em busca de melhores condições de vida. E eu não falo só de trabalho, porque muito no nosso país, nesse momento, ainda é o trabalho manual. A gente tem que lembrar que a gente está saindo ali do final de escravidão, né? Então, os homens e mulheres pretos que eu trago no livro somos nós, né? Somos esses baianos e baianas que constroem toda essa luta, né? O operariado baiano, ele tem esse diferencial. Então, a gente traz toda uma roupagem que é totalmente singular. Então, o feriado do 1º de maio ele já é singular por reunir essas pessoas, e aqui na Bahia ele é singular por reunir pessoas pobres e pretas nessa luta. E você retrata um período em que esses homens e mulheres negros, né, negras, pretos e pretas, eles estavam se reconstruindo, tinham que sair, tinham sido abolidos, deixaram de lado todo aquele trabalho forçado que eles faziam, que até então era só o que eles sabiam fazer, para reconstruir um mundo que seria só deles, de trabalho só deles, está errado? Eu vou falar contigo já fazendo o contexto da nossa Bahia, né? Veja bem, a gente está falando de um estado onde 8% da população somente era alfabetizada. A gente está falando de um momento em que a Constituição de 1891 dizia que mulheres e analfabetos não participavam das questões políticas do Estado e do país, então também não votavam. Então a gente está falando da maioria da população de Salvador, do nosso estado, totalmente alijada dos seus direitos, né? Tanto de participação na política, quanto de acesso mesmo aos direitos. Então, quando a gente fala dessa construção dessas pessoas, a gente está falando de uma maioria de uma população que realmente só tinha como viés para melhorias se unificar, né, e lutar por seus direitos. Então, a gente vem inclusive de um contexto onde as mulheres já estavam trabalhando nas ruas, mas que nas próprias organizações a gente vai ver que muito pouco aparece. Então, as mulheres também participavam da construção dos movimentos, mas aí mesmo nos meus registros históricos, eu só encontrei Dionísia Veloso na União das Costureiras, fazendo a organização do 1º de maio em Salvador em 1892. Então, a participação feminina era grande nas atividades e também nos frontes de luta, porém, nem tinha espaço de viabilização, de visualização dentro do movimento e para a gente achar os próprios registros. Então, assim, a gente está falando de uma população realmente alijada em seus direitos, pobres, negras em sua grande maioria, né? E que tinha essa tarefa de se reconstruir como pessoas, né? Porque a gente está falando de um momento, né, a Primeira República, onde essas recém-libertos ainda estavam, né, com todo a gama nas suas costas de serem encaradas como animais, com o braço somente para o trabalho e não como pessoas dignas de direitos. E por falar em racismo, né, dignidade de direito, o racismo estrutural, os resquícios do escravismo moldaram toda a organização da classe trabalhadora após a abolição, especialmente aqui na Bahia. Sim, com certeza. A gente vai ver todo esse processo de construção justamente com o que eu estou chamando a atenção. A gente está numa população que a maioria estava colocada à margem, com a formação da instrução entre os trabalhadores era essencial. E aí a gente tem o Centro Operário da Bahia, a gente vai ter organizações, reuniões entre os trabalhadores, que vai propiciar com que eles pelo menos vão tomando consciência de suas lutas, né? Aí esse processo de alfabetização entre os trabalhadores é extremamente emocionante. A gente tinha trabalhadores que já tinham acesso à leitura e eles se reuniam com outros trabalhadores para poder fazer a leitura dos jornais. A gente tem também uma marca que é já ter alguns trabalhadores, principalmente os tipógrafos,
envolvidos em algumas celebrações do 1º de maio de fora do país. Então, as ideias do 1º de maio internacional, né, essa grande reunião para decretar essa greve mundial, que o 1º de maio é isso, né, um momento em que os trabalhadores se unem para reivindicar 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. E a gente está vendo isso bem recentemente, né, que é a luta pelo fim da jornada da escala 6x1, né, dessa jornada de trabalho que é tão nociva. E hoje a gente está compreendendo o quanto é importante para o trabalhador ter realmente as suas horas de lazer e de descanso garantidas. Então, lá atrás, outro dia eu estava chamando atenção num movimento sobre a escala 6x1. Muita gente dizendo que não era possível. Lá atrás, a gente já viu homens e mulheres fazendo isso no 1º de maio, se tornando possível. Então, é de fato uma junção por direitos e que, no nosso caso, se soma a outras pautas, que é por melhoria de condições de vida, carestia. Então, o trabalhador baiano ele tem um aspecto diferente nessa luta, que é somar outros processos, outras reivindicações dentro do bojo das 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. E Daiane, durante a sua pesquisa, você percebeu algum esforço institucional ou simbólico naquela época para apagar ou inviabilizar a contribuição da população negra nessas lutas trabalhistas? Na verdade, a dificuldade já existia pela própria lei, né? Como eu falei, a Constituição de 1891, ela já vedava a participação política de pessoas analfabetas. E a gente já tem, por outro lado, somente 8% da população baiana alfabetizada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, dentro dessa dificuldade que já era legal, a população negra, e aí os operários, os trabalhadores, braçais mesmo dos serviços manuais, e também aqueles trabalhadores que faziam serviços mais especializados, como no caso os tipógrafos, eles já se reuniam como um centro operário e em espaços educacionais para superar essa dificuldade que já estava imposta pela lei. Então, os trabalhadores naquele período, eles não só faziam a luta nas ruas, mas eles passaram a fazer lutas para alcançar espaços políticos para decisões favoráveis à sua luta. Então, a gente tem aí uma organização dos trabalhadores para eleger representantes para a Assembleia Legislativa. E a gente teve essas pessoas, né, oriundas do movimento dos trabalhadores, eleitas na Assembleia Legislativa. Então, a gente também tem essa visão de que, apesar das dificuldades estruturais ali impostas pela sociedade, até pelo ponto de vista legal da Constituição, houve um esforço e houve também, né, a chegada dessas pessoas que já estavam ali para ficar alijadas dos espaços de poder, nos espaços de poder. E aí a gente tem o próprio Lelis Piedade na nossa história, o Cosme de Farias, fazendo essa defesa na Assembleia Legislativa da Bahia das pautas dos trabalhadores. Então, a gente vê que os trabalhadores passaram a se organizar por meio da via educacional para alcançar os espaços de decisão, para alcançar os seus direitos. Então, não é só ir nas ruas, é também se mobilizar para dizer, eu tenho que estar lá também decidindo, tem que ter alguém meu lá. E, por exemplo, como eram essas comemorações do Dia do Trabalhador, né, acho que a gente não falou sobre isso ainda, né, nessa época da Primeira República? Porque hoje a gente vê atos, às vezes muitos atos políticos, em certos pontos aqui em Salvador, na Farol da Barra, em outros pontos, em outras capitais do país. E aqui, como aconteciam essas comemorações, se existiam realmente? Veja, as celebrações do 1º de maio, ela foi algo de disputa entre grupos, tanto o grupo socialista quanto o grupo anarquista. A princípio, esses dois grupos, e aqui era mais forte na Bahia, o grupo socialista, viam a data do 1º de maio para ser feitas celebrações de acordo com a sua linha de posicionamento político-social. Então, os socialistas, eles
organizavam as celebrações em marcha. As primeiras celebrações que a gente teve no nosso país foi no próprio 1891. A gente teve uma reunião e aí esses operários se reuniam no Politeama, faziam présticos, que é as caminhadas até o Palácio do Governador. Então a gente já tinha, mesmo nesse início da Primeira República, as organizações aqui, Monte Pio dos Artistas, a Associação dos Sapateiros já fazendo, Trabalhadores do Mar já fazendo esses movimentos. Alguns eram feitos em salões até 1915, alguns vão ser feitos em salões, e aí os próprios sindicatos, as próprias associações marcavam o ponto de encontro, mas a partir de 1915 há uma virada de chave, que é a tentativa do Estado se apropriar do Dia do Trabalhador. E aí eu chamo a atenção, para sempre a gente ficar atento. Não é Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador. Essa que vai ser a chave das celebrações. Porque o Dia do Trabalhador, ela vem da luta. Então os anarquistas achavam que deveria rememorar a história do massacre de Chicago, falar dos mártires, das pessoas que morreram, do derramamento de sangue, da luta mesmo, da greve em cima dos direitos. Então os anarquistas aqui na Bahia defendiam o 1º de maio mais de falas na rua, de entrega de jornal, esse 1º de maio com essa característica mais de falar da sua história e das suas dores e lutar pelos seus direitos. Já os socialistas tinham a ideia de fazer toda essa organização, mas ir na rua e sempre entregar um documento ao governador com as pautas ou ao representante dos trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, era uma outra forma de comemorar, muito semelhante à atual. O que não tinha em nenhum dos dois era o fator festa. Esse fator festa entrou com o chamado patronato. Festa ao Dia do Trabalho. Então essa ideia de Dia do Trabalho, de descansar, do trabalhador descansar, foi pensada pelo Estado, pelos políticos que não gostavam de ver os trabalhadores nas ruas, com o objetivo de dizer, fique em casa para não lutar. Então começaram a sair nos jornais, 1º de maio, dia do descanso, dia do trabalho, de glorificar o trabalho e não o trabalhador. Então a gente precisa ter esse cuidado. Hoje a gente faz as festas e com a maior criticidade, e é necessário, porque não pode ser a ideia de usar a festa para apagar da memória do povo a sua luta, como foi pensada pelo patronato e pelo Estado. Então a festa não tinha nesse período da Primeira República. A festa entrou a partir de 1915, ainda na Primeira República, mas não por parte das organizações trabalhadoras, e sim por parte do Estado do patronato. Então se começou a pensar em recreações, animações. Eu tenho eu achei em alguns registros históricos até a presença de um circo, espetáculos de circo aqui em Salvador, para tirar a ideia do povo de ir para a rua fazer reivindicação. Tirar aquele foco de reivindicação para ser um dia de lazer. Então, é aquela coisa do pão e circo, né? Como se falava lá já do período da Roma. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, hoje se faz as festas. A gente, inclusive, vai ter em Feira de Santana pela primeira vez um bloco do trabalhador e do trabalhadora. Eu vou até anunciar a partir de amanhã aí já. Que agora, dia 1º de maio, tem início a micareta de Feira de Santana, né? Então ela já está. Já estou dando spoiler aqui, né? Mas é isso. Essa característica da festa, ela sempre foi muito debatida entre o movimento dos trabalhadores, porque não é algo nascido dos trabalhadores. Foi algo incutido pelo Estado e pelo patronato, que queria tirar o foco da reivindicação dos trabalhadores na data. Então aí tome lazer, tome show, mas a gente tem feito uma leitura crítica disso e também se posicionando de forma crítica, onde a gente vai, às vezes, para esse movimento
festivo, mas relembrando as nossas pautas. E aí é onde entra a questão até do bloco, das caminhadas, que aqui tem o Farol da Barra e tudo mais, vai ter corrida e tudo mais. A gente tem que trazer os nossos lemas ali impressos na camisa, as nossas lutas, a nossa bandeira e participar do movimento festivo, mas sabendo o que a gente quer naquele espaço. Nessa sua resposta aí você falou em memória, manter a memória. No contexto atual, como você avalia a preservação da memória das primeiras lutas operárias negras no Brasil? E estamos avanço nesse reconhecimento? Avanço a partir do momento em que a gente faz isso que a gente está falando aqui. Fazendo esse registro, é o nosso papel, está sempre rememorando, registrando, e foi esse o compromisso que eu fiz ao fazer a minha dissertação de mestrado sobre isso. Não deixar o 1º de maio cair na ideia de lazer e os trabalhadores não ter esse momento de refletir sobre que a gente também lutou pelo lazer, né? Mas também pelos nossos direitos. Então, todas as vezes que eu sou chamada, eu digo, é 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer. Foi para isso que muitos perderam a vida, né? Foi para isso que os trabalhadores se reuniram na luta para reivindicar seus direitos. Então, não é errado o lazer, mas a gente tem que fazer um lazer consciente. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né, de estar se reunindo, levando esse programa para as pessoas, é justamente preservando essa memória de luta e dizendo que nós, na Bahia, somos, em maioria, população negra e que estamos unidos pelos nossos direitos, sejam os de 1890, lá atrás, já falando das 8 horas de lazer, trabalho e descanso, como agora, unidos novamente contra o fim da escala 6x1. Então, registro. Que bom que o nosso registro aqui está mantendo a história viva, tá? Levando esse conhecimento às pessoas. E falando de história, essa história do 1º de maio da Primeira República, o que ela pode ensinar para os trabalhadores e trabalhadoras de hoje, sobretudo os que ainda enfrentam desigualdades históricas? Coragem, né? Eu acho que o grande papel da gente nesse momento é estar trazendo esse registro histórico e dizendo que mudanças de leis não são impossíveis, que a unidade da classe trabalhadora é essencial, que os nossos direitos não caíram do céu. A gente teve um período de muitos ataques aos sindicatos e as pessoas ainda não conseguem, muitas vezes, sair dessa esfera das redes sociais, do bate-papo e ficar repetindo de que os sindicatos não valem nada. A gente teve, inclusive, leis que colocaram como o trabalhador negociando diretamente com o patrão, né? As últimas reformas trabalhistas absurdas, porque a gente sabe que o patrão ele vem muito bem instrumentalizado com seus advogados para tirar mesmo direitos. Então, a lição que o 1º de maio trouxe lá na reunião em 1890 para hoje é de que unidos é que a gente consegue avançar. É a unidade. É aquela chamada assim, ó, trabalhadores do mundo unidos. Justamente isso que eu ia te perguntar agora, a sua visão. Como o movimento sindical contemporâneo pode resgatar e valorizar mais as raízes negras das lutas trabalhistas? Eu acho que principalmente os sindicatos baianos, né, estão comprometidos com isso. Ao a gente estar se reunindo, principalmente na nossa central, né, na CTV, e dando espaço para a gente fazer esses debates, tanto sobre o ponto de vista racial, quanto sobre o ponto de vista de gênero, né, porque a gente está falando de pessoas negras lutando, mas a gente tem uma grande parcela da contribuição de mulheres negras lutando e que são invisibilizadas nesse contexto, que não aparecem nesse contexto. Como eu chamei a atenção, eu só encontrei registro da União das Costureiras com Dionísia Veloso na liderança organizando o 1º de maio, mas a gente sabe que tinham muitas outras mulheres. Então, é necessário que a gente sempre esteja rememorando, por isso que o programa, entre aspas, está cumprindo uma função importantíssima nesse processo. Eu falei que lá atrás os trabalhadores se reuniam, aqueles que tinham já acesso à leitura, liam uns para os outros para fazer essa formação. O que a gente está fazendo hoje? Gravando um programa para fazer essa formação
informação da nossa base e de qualquer pessoa que queira saber mais um pouco sobre o 1º de maio nas redes sociais, que é de acesso cada vez mais, né, amplo. Então, essa contribuição e esse link histórico que a gente está fazendo é o trabalho que o Sindicato Contemporâneo faz e que tem que permanecer fazendo para que a gente continue avançando, porque não existe conquista sem trabalhadores unidos, sem a base estar esclarecida, sem união nas ruas pelos seus direitos e sem negociação, né? Então, esse é o nosso papel. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, né? E para finalizar essa nossa conversa que foi maravilhosa, que mensagem você deixaria para as trabalhadoras e trabalhadores nesse 1º de maio de 2025? Que, né, à luz da trajetória histórica que você conta em sua obra, mostra em seu livro. O meu recado é para que o trabalhador e trabalhadora do nosso Estado confie em seus sindicatos. Essa história que eu trago aqui é uma história de organização de pessoas que estavam totalmente à margem dos seus direitos. E essas pessoas somos nós, trabalhadores e trabalhadoras baianas. Então não tem como a gente esquecer todo esse andar, todos esses passos que a gente deu fora do sindicato. Então não tem nada fora do sindicato que não seja avanço e união. Então a gente precisa estar aí dentro, a gente precisa estar junto. Porque os sindicatos, eles nascem aqui, na Primeira República, mas eles só permanecem pela unidade existente entre nós. Então, nesse 1º de maio, que a gente rememora as nossas lutas, porque nada caiu do céu, foi muito árduo, foi muito sacrificante toda essa organização, mas se a gente ainda pode abrir a boca e dizer que a gente tem avanços e conquistas, foi graças à nossa união. Então, esse é o meu recado e a minha chamada. Daiana, te agradeço imensamente pela sua participação aqui mais uma vez na Triaça. Foi de grande valia, grande acréscimo histórico e cultural para quem está nos assistindo. E você que está nos assistindo, se quiser ter acesso ao livro, nós aqui no Centro de Saúde temos alguns exemplares que foram deixados aqui pela Daiana, para que a gente, caso você queira ter acesso a algum deles, entre em contato através das nossas redes sociais ou ligue para cá, o telefone está aparecendo aqui para a gente disponibilizar a você que tem interesse, tá bom? Daiana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. Foi grandiosa a sua participação. E viva o 1º de maio! Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.